Leitura do capítulo 27, seção 2. O medo da cura. A cura é assustadora? Traz essa pergunta como a primeira frase. Para muitos, sim, pois a acusação é uma barreira ao amor e corpos feridos são acusadores. Ele traz aqui que corpos feridos, pessoas machucadas, ou seja, pessoas amargas, raivosas, pessoas que já foram feridas, elas também ferem outros. Por isso que diz que corpos feridos são acusadores. E tem uma frase que eu gosto muito que diz: quem sente dor, causa dor. Nesse sentido, pessoas que causam dor para outras pessoas, normalmente foram elas mesmas feridas muito antes. Eles bloqueiam firmemente o caminho da confiança e da paz, proclamando que os frágeis não podem ter confiança e que os feridos não têm bases para a paz. Quem pode ter sido machucado pelo próprio irmão e ainda assim amá-lo e confiar nele? Então ele traz essa pergunta: quem, que já tendo sido ferido, pode confiar ainda e amar o outro irmão que o feriu? Então a pessoa tem tantas cicatrizes, tantas dores, porque ela mesma foi muito ferida, ou na infância, ou na adolescência, ou mesmo na vida adulta, que ela passa a viver a partir dessa camada imensa de proteção. E o entendimento dela é de que ela atacando, ela está se defendendo. Mas no fundo, é uma pessoa tão carente de acolhimento e de amor quanto a gente mesmo. Eu vou trazer novamente a pergunta: quem pode ter sido machucado pelo próprio irmão e ainda assim amá-lo e confiar nele? Ele atacou e vai atacar outra vez. Não o proteja, porque o seu próprio corpo ferido te mostra que você tem que ser protegido contra o seu irmão. Perdoar pode até ser um ato de caridade, mas que ele não merece. No caso, mais que o outro não merece. Nesse sentido aqui, está trazendo que aquele que foi atacado, ele pensa que ele pode ser atacado outra vez. Então, tem uma voz na cabeça dele que diz: não proteja o outro, porque o teu próprio corpo está ferido, e esse corpo ferido é que te mostra que você tem que se proteger contra o seu irmão. Nesse sentido, perdoar pode até ser bonitinho, pode até ser um ato de caridade, mas esse perdão o outro não merece. Ele pode ser digno de pena pela sua culpa, mas não pode ser absolvido. O outro, no caso, pode até ser digno de pena pelo mal que te causou ou pelo mal que nos causou. Porém, mesmo essa culpa que ele carrega não faz dele uma pessoa que mereça ser absolvida dos nossos julgamentos. Olha só. E se você lhe perdoa as suas ofensas, apenas adiciona mais a culpa que ele realmente já obteve para si mesmo. No caso, se a gente perdoa o outro pelas ofensas que ele nos causou, a gente está apenas adicionando mais a própria culpa que o outro realmente já obteve para si mesmo. E é interessante observar que quanto mais a pessoa foi ferida, mais ela tem dificuldade de perdoar, porque ela está, na verdade, se defendendo. E nesse mesmo ínterim, ela também tem medo da cura, porque ela pensa que ela vai se fragilizar, e se ela se tornar mais frágil, ela fica mais vulnerável a novos ataques. Isso tudo é uma distorção da nossa mente egóica que nos coloca o tempo todo nesse estado de sofrimento e de ataque, pensando que o mundo está nos atacando e que por isso mesmo a gente precisa estar na defensiva e nos fecharmos para tudo e para todos. Os não curados não podem perdoar, pois são as testemunhas de que o perdão é injusto. Ele traz isso porque para os não curados, perdoar é liberar o outro da culpa, ou seja, liberar o outro da cruz que ele precisa carregar porque ele me causou algum mal. Eles querem reter as consequências da culpa que não vem. Entretanto, ninguém é capaz de perdoar um pecado que acredita ser real.
Então, aquele que não está curado, ele não tem capacidade de perdoar porque ele acredita que o pecado foi real, que a ofensa, que a dor que o outro causou foi real. Então, ele acredita veementemente nessa ideia de pecado. E o que tem consequências tem que ser real, pois o que ele fez está lá para ser visto. Está afirmando que o que tem consequências, aquilo que a gente acredita, a gente vai observar os efeitos disso na nossa vida. Se a gente acredita que o outro realmente nos feriu, nos atacou, a nossa vida vai se complicar bastante e a gente vai viver os efeitos dessas dores que o outro nos causou. Então, essa pessoa não curada acredita realmente que esses efeitos estão na vida dela e no corpo físico dela para serem vistos, e que isso confirma o ataque do outro para ela. Que coisa! O perdão não é piedade, já que a piedade apenas busca perdoar aquilo que pensa ser a verdade. O bem não pode ser dado em troca do mal, pois o perdão não estabelece o pecado em primeiro lugar para depois perdoá-lo. Então, o perdão, ele primeiro não confirma a existência do pecado para só depois perdoá-lo. Porque o perdão, literalmente, reconhece que isso que a gente pensa que aconteceu foi uma ilusão da nossa própria mente. Quem pode realmente dizer com real intenção, meu irmão, você me machucou, mas, no entanto, porque sou o melhor dentre nós dois, eu te perdoo pelo meu ferimento. Olha só a frase. O perdão do outro e o teu ferimento não podem coexistir. Um nega o outro e um não pode deixar de fazer com que o outro seja falso. Nesse entendimento aqui, se o perdão, se ele é um mecanismo de cura, então ele é real. O que não é real é o ferimento que a gente pensa que o outro nos causou. E esse ferimento está muito atrelado a essa ideia, a essa crença na ideia de pecado. E é isso que ele diz quando falou que um nega o outro, porque ambos não podem coexistir, o ferimento e o perdão. Testemunhar o pecado e, ao mesmo tempo, perdoá-lo é um paradoxo que a razão não pode ver. Ele traz que acreditar na existência do pecado, isso é testemunhar o pecado, e ao mesmo tempo perdoá-lo como se a gente fosse um salvador, é um paradoxo que a razão não pode ver, porque isso não pode coexistir. Pois ela afirma que o que foi feito a você não merece perdão. Aqui fica meio subentendido que a razão está afirmando que o que nos foi feito não merece perdão, porque o que a gente pensa que foi feito para a gente é uma ilusão. Por isso que não teria, em última instância, nem necessidade de ser perdoado. Porque como é que eu posso perdoar ilusões, se elas sequer existem? Só existem na mente daqueles que acreditam nisso tudo. E ao dar o perdão, você concede misericórdia ao teu irmão, mas retém a prova de que ele não é realmente inocente. É aquela pessoa que dá o perdão, só para poder todo mundo parar de falar na cabeça dela. Não, eu perdoei, mas eu não quero contato. Eu perdoei, mas eu prefiro ficar longe. Será mesmo que perdoou em profundidade? Porque eu aprendi, na minha experiência, que tudo aquilo que ainda causa dor para a gente não foi liberado, não foi perdoado e não foi curado. E isso é o que eu entendo dessa frase. Ao dar o perdão, você concede misericórdia ao teu irmão, mas ainda retém uma prova de que ele não é realmente inocente. A gente não perdoou 100%. Os doentes permanecem acusadores. Eles não são capazes de perdoar os seus irmãos e nem a si mesmos, pois ninguém em quem repousa o perdão verdadeiro pode sofrer. Ninguém que dá o perdão verdadeiro pode ainda estar sofrendo, porque o perdão é uma liberação da dor, do sofrimento. Ele não mantém a prova do pecado diante dos olhos do seu irmão. Aquele que já perdoou não fica jogando na cara do outro os erros que ele cometeu,
Não fica apontando, pensando ou falando coisas tipo, eu te perdoei, mas se você pisar na bola de novo, eu não vou te perdoar. Então não perdoou, porque está jogando na cara o tempo inteiro. Desse modo, ele também não a viu e removeu-a dos seus próprios olhos. O perdão não pode existir para um e não existir para o outro. Quem perdoa está curado. Quem perdoa está curado. Vale repetir essa frase muitas vezes. E na sua cura está a prova de que ele verdadeiramente perdoou e que não mantém nenhum vestígio de condenação que ainda mantenha contra si mesmo ou contra qualquer coisa viva. E um exemplo clássico que a gente pode trazer aqui é a cura de doenças do corpo físico. Quando a gente perdoa verdadeiramente, muitas doenças físicas deixam de existir, porque elas perdem o significado. A doença está trazendo uma mensagem de algo, de alguma emoção, de algum pensamento que está doente, adoecido dentro da gente, em relação ao outro. Então, quando eu perdoo, essa doença perde o significado e ela provavelmente vai deixar de existir, a não ser que o corpo físico já esteja bastante degradado por essa doença. Mas eu acredito até em casos de cura, mesmo em doenças mais avançadas. O perdão é muito poderoso, gente. O perdão não é real, a não ser que traga cura para você e para o teu irmão. É isso que a gente acabou de falar. O perdão verdadeiro promove curas reais. O perdão tem que atestar que os pecados dele não têm efeito sobre você para te demonstrar que eles não são reais. Então, o perdão é a testemunha de que os pecados que o outro cometeu em relação a gente não tiveram efeito sobre nós e que, dessa forma, nos mostra que esses pecados verdadeiramente não foram reais. De que outra maneira poderia o seu irmão estar isento de culpa? E como poderia a inocência dele ser justificada, a não ser que os pecados dele não tenham nenhum efeito que autorize a culpa, isto é, que confirme a culpa? Pecados estão além do perdão, simplesmente porque acarretariam efeitos que não podem ser desfeitos e ignorados inteiramente. Entender que os pecados estão além do perdão é entender que quando a gente acredita verdadeiramente nisso, que pecados não podem ser perdoados, que existe essa ideia de pecado, então, por mais que as pessoas, por mais que o mundo nos prove ao contrário, nós estamos atrelados, apegados aos significados de sofrimento que o pecado tem que gerar, de condenação, de sacrifício, de dor. E por acreditar nisso é que os pecados na mente de quem acredita neles estão completamente além do perdão. O perdão é insignificante diante da crença do pecado. Em seu desfazer, ou seja, do desfazer dos efeitos do pecado, está a prova de que são meros erros. Permite que você seja curado para que possa perdoar, oferecendo a salvação ao teu irmão e a ti mesmo. E olha que interessante a frase seguinte: um corpo quebrado demonstra que a mente não foi curada. Um corpo doente, um corpo adoecido demonstra que a mente não está curada. Um milagre de cura é a prova de que a separação está sem efeito. O que quer provar a ele, você acreditará. O poder do testemunho vem da sua crença, e todas as coisas que você diz, faz ou pensa apenas testemunham o que você lhe ensina. Então, um outro vai testemunhar, vai nos mostrar, vai ser a testemunha física daquilo que a gente acredita, ou seja, das nossas crenças. O teu corpo físico pode ser um meio de ensinar que o corpo nunca sofreu dor alguma por sua causa, por causa do outro, por não ter projetado essa ideia de culpa, de pecador, de condenação no outro. Então, o nosso corpo físico é a prova de que a gente não está projetando isso fora. E na cura do seu corpo,
você pode oferecer um testemunho mudo, ou seja, silencioso, da sua inocência, no caso aqui da inocência do outro. E é esse testemunho que pode falar com poder maior do que 1000 línguas, pois aqui ele tem a prova do próprio perdão a si mesmo. Um milagre não pode oferecer ao outro nada menos do que você deu a ti mesmo. Assim, a sua cura mostra que a sua mente está curada e que perdoou o que o outro não fez. Por que isso? Porque o outro não fez, porque eram ilusões da nossa mente projetadas no outro. E assim, ele se convence de que a inocência dele nunca foi perdida e, desse modo, ele é curado junto contigo. Desse modo, fica evidente que o milagre desfaz todas as coisas que o mundo atesta que nunca podem ser desfeitas. O milagre, no caso, desfaz todas as coisas que o mundo acredita que nunca poderão ser curadas, ser desfeitas. E a desesperança e a morte têm que desaparecer diante do antigo chamado da vida, que é feito por clarins, isto é, que é feito por pequenas trombetas, que tocam essa canção da liberdade, da liberação e da cura. Esse chamado tem um poder muito maior do que o grito fraco e miserável da morte e da culpa. O antigo chamado do Pai ao seu Filho e do Filho ao que é dele ainda será a última trombeta que o mundo jamais ouvirá. Irmão, a morte não existe. Olha que frase poderosa. Irmão, a morte não existe. E isso você aprende apenas quando deseja mostrar ao teu irmão que não foi ferido por ele. Ele pensa que o teu sangue está nas mãos dele e, por isso, ele pensa que está condenado. Entretanto, é dado a você mostrar a ele, através da sua cura, que a culpa dele é apenas a base de um sonho sem sentido. Como são justos os milagres, pois eles concedem uma dádiva igual à plena liberação da culpa ao teu irmão e a você. A tua cura salva o teu irmão da dor, assim como salva a você, e desse modo você é curado porque desejou o bem do outro. Olha só, gente, toda a nossa cura, toda a nossa vida está intrinsecamente ligada ao outro. Tudo, cada pensamento, cada ato, cada sentimento tem ligação com o outro. O outro é o nosso salvador, como dizem um curso em milagres, não é à toa. Cada vez ele se aprofunda mais e mais nesse entendimento. É muito profundo, né? E eu acredito que muito libertador também. Não é fácil agir na direção de mudar os nossos equívocos, os nossos enganos, mas é um caminho de cura, porque, como disse aqui, nós só somos curados de todas as nossas inquietações, doenças, de todos os nossos sofrimentos, quando a gente deseja o bem do outro. Esta é a lei que o milagre obedece. 2 pontos. A cura não vê especialismo algum. Ela não vem da piedade, mas sim do amor. Ou seja, vem do reconhecimento da igualdade de ambos, do merecimento de ambos, e não da ideia de que um merece mais do que o outro, de que o outro é melhor ou pior do que a gente. E o amor quer apenas provar que todo sentimento não passa de uma vã imaginação, um desejo tolo, sem qualquer efeito. A sua saúde é o resultado do seu desejo de ver o seu irmão sem qualquer mancha de sangue sobre as mãos dele e vê-lo sem culpa sobre o seu coração, que se faz pesado com a prova do pecado. E o que você deseja te é dado ver. Olha só essa frase longa, mas profundamente esclarecedora. A nossa saúde é o resultado do nosso desejo de ver o nosso irmão
sem qualquer tipo de mancha de sangue sobre as mãos dele e ver cada um dos nossos irmãos sem culpa sobre o coração, não alimentar, não nutrir nenhum tipo de desesperança, nenhum tipo de culpa, nenhum tipo de sofrimento no outro, porque se o coração dele ficar pesado, ele vai sentir a prova do pecado, como se ele estivesse carregando esse pecado. E o que a gente desejar ver no outro é o que a gente vai ver na nossa vida. O custo da sua própria serenidade é estender a serenidade ao outro. O preço que a gente paga, para ter paz, para ter alegria, é estender essa mesma paz e essa mesma alegria para o outro. Esse é o preço que o Espírito Santo e o mundo interpretam de maneiras diferentes. Agora ele vai trazer um paralelo em como o mundo e como o Espírito Santo interpretam esse custo da nossa serenidade, esse preço que a gente tem que pagar. Ele começa pelo mundo. O mundo o percebe como uma afirmação do fato de que a sua salvação sacrifica a salvação do outro, sacrifica a cura do outro. O Espírito Santo sabe que a sua cura é o testemunho da cura do outro e que não pode de forma alguma estar separada da cura do seu irmão. A nossa cura não pode estar separada da cura do nosso irmão. Enquanto o outro consentir em sofrer, você não será curado. Enquanto o outro aceitar que é um sofredor, que é um pecador, nós não estaremos curados. No entanto, você pode mostrar a ele que o sofrimento dele não tem propósito e não tem absolutamente nenhuma causa. Mostra-lhe a tua cura e ele não mais aceitará o sofrimento, pois a inocência dele foi estabelecida diante dos teus olhos e diante dos olhos dele. E o riso substituirá os teus suspiros, porque o Filho de Deus se lembrou de que ele é o Filho de Deus. Olha que lindo! Então, quem pode ter medo da cura? Só aqueles que veem o sacrifício e a dor do irmão como se representassem a própria serenidade de cada um deles. Quem pode ter medo da cura, então? Aqueles que veem o sacrifício e a dor do outro como se fosse algo justo ou como se fosse algo aceitável. A impotência e a fraqueza que sentem representam as bases sobre as quais justificam a dor que o outro sofre. A constante pontada de culpa que ele sofre, que o outro sofre no caso, serve para provar que ele é escravo, isto é, escravo das nossas crenças, mas que eles são livres, ou seja, que aqueles que acreditam que o sacrifício e a dor do outro são justos, estão livres. Um contraponto completamente inaceitável, Porque a gente pensa que o outro sendo culpado de algo, nós estamos livres da culpa. Mas não. Tudo que a gente projetar para o outro, a gente vai carregar em diferentes aspectos da nossa vida. Vão ter sofrimentos que vão o tempo todo nos lembrar daquela dor que a gente está gerando para o outro. A dor constante que sofrem demonstra que são livres porque o mantém preso. A dor constante que esse que acredita que o outro tem que sofrer, que ele sofre, demonstra que eles são livres, porque estão mantendo o outro prisioneiro das culpas que estão sendo projetadas ou da ideia de pecado. E assim, a doença é desejada para impedir uma alteração na balança do sacrifício. Por que traz essa questão? Porque o universo ele busca a homeostase, o equilíbrio. Então, o universo buscando esse equilíbrio o tempo todo e a nossa alma sendo justa diante do sacrifício imposto ao outro, a alma vai atrair para si mesma doenças, acidentes, infortúnios, sofrimentos para compensar essa balança, esse desequilíbrio, Mas isso tudo acontece de forma inconsciente, porque a nossa alma justa que está aqui aprisionada, enclausurada diante de tantas
roupagens de tantas personalidades, de tantos personagens que a gente constrói no mundo exterior, a gente nem toma conhecimento de que essa alma que é justa está lá tentando o tempo todo nos colocar no caminho da justiça maior. E é aí que acontecem os sofrimentos. Como poderia o Espírito Santo se deter, ainda que por um instante ou menos, para raciocinar em torno de tal argumento a favor da doença? Que coisa, né? Só a separação, em qualquer nível, justifica a manutenção da doença. E é necessário que a sua cura seja adiada porque você fez uma pausa para escutar a insanidade. Olha só, a correção não é a tua função. Ela pertence ao Espírito Santo, que conhece a justiça e não a culpa. Que incrível, né? E a gente acha que a gente que tem que corrigir alguma coisa, enquanto a gente apenas tem que se colocar nesse estado de abertura, de entrega e de querer fazer as mudanças necessárias. O resto cabe ao Espírito Santo que habita cada um de nós. Se você assume o papel de corrigir, perde a função de perdoar. Olha só, gente. Se você assume o papel de corrigir, perde a função de perdoar. Então, nos cabe apenas ir perdoando tudo, todos, a começar por nós mesmos. Mas a correção, todas as correções, cabe ao Espírito Santo. Quando eu perdoo, eu abro caminho para a correção. Eu abro caminho para a atuação do Espírito Santo. Ninguém pode perdoar até compreender que a correção consiste apenas em perdoar e nunca em acusar. Sozinho você não pode ver que são a mesma coisa e que, portanto, a correção não vem de você. A identidade e a função são a mesma coisa e, através da sua função, você conhece a ti mesmo. Através do perdão, a gente tem possibilidade de conhecer a nossa verdadeira essência. Mas, se você confunde a sua função com a função do Espírito Santo, não pode deixar de estar confuso com relação a ti mesmo e a sua identidade. O que é a separação, senão um desejo de tomar a função de Deus e negar que você pertença a Ele? Olha que pergunta! A gente querendo fazer todas as correções do mundo, corrigir o outro, corrigir os equívocos, tudo, isso é função de Deus, isso é função do Espírito Santo, não cabe a nós. Cabe a nós apenas perdoar. No entanto, se não é a sua função, também não é a tua, pois não pode deixar de perder tudo aquilo o que toma do outro. Em uma mente partida, a identidade não pode deixar de parecer dividida, e ninguém pode perceber uma função unificada quando tem propósitos conflitantes e finalidades diferentes. Corrigir para uma mente tão partida, ou seja, para uma mente tão dividida, tem que ser um meio de punir os pecados que pensa serem teus, projetados em uma outra pessoa. Por isso que a gente quer punir o outro, porque os nossos pecados estão projetados fora, estão projetados nos outros. E assim, ele vem a ser a tua vítima, uma vítima da nossa projeção, e não o teu irmão, e venha a ser diferente de você por ser mais culpado, assim necessitando que você o corrija por ser mais inocente do que ele. Nossa, é muito profundo isso daqui, gente, muito. E muito interessante também. Isso separa a função dele da sua e dá a ambos um papel diferente. E assim, não podem ser percebidos como sendo um só e com uma única função, que significaria uma identidade compartilhada com apenas uma finalidade. A correção que você faria não pode deixar de separar, porque essa é a função que lhe é dada por você mesmo. Essa é a função que a gente está se dando, né? De corrigir o mundo, de corrigir o outro.
Só que essa não é a nossa função, a gente que está atribuindo ela para a gente. Quando perceber que a correção é a mesma coisa que o perdão, então também saberá que a mente do Espírito Santo e a sua mente são uma só. Que lindo isso daqui. Eu vou repetir. Quando você perceber que a correção é a mesma coisa que o perdão, então também saberá que a mente do Espírito Santo e a sua mente são uma só. E assim, a sua própria identidade é encontrada. Todavia, o Espírito Santo tem que trabalhar com o que lhe é dado e você concede a ele apenas metade da sua mente. A gente não entrega tudo, a gente quer controlar e por isso a gente sofre. Assim sendo, ele representa a outra metade e parece ter uma função diferente daquela que você aprecia e que pensa ser a sua função, e que a gente pensa que é a nossa função. É assim que a sua função parece dividida, com uma metade em oposição à outra. E essas duas metades parecem representar um corte dentro de um ser que é percebido como se fossem dois. Eu entendo aqui que esse ser que parece dividido em nós é a nossa mente, que por um lado tem a voz do Espírito Santo e por outro a voz do ego ou da personalidade. Reflete sobre o fato de que essa percepção do ser não pode deixar de se estender e não deixe de ver que todo o pensamento se estende porque esse é o seu propósito, sendo o que ele é realmente. Olha que interessante. Todo o pensamento se estende o tempo todo, porque essa é a função do pensamento, é se estender. As nossas mentes se comunicam. Isso é o que ele é realmente. A partir de uma ideia do ser como se fossem dois, necessariamente vem uma perspectiva de função dividida entre os dois. E o que você quer corrigir é apenas a metade do erro que você imagina ser o erro todo. Os pecados do seu irmão vêm a ser o alvo central da correção para que os teus erros e os erros dele não sejam vistos como sendo um só. Os teus, no caso, os nossos erros, são enganos, são considerados enganos para a gente. Mas os enganos dele são vistos como pecados e não são, portanto, a mesma coisa que os teus. Os dele merecem punição, enquanto os seus, com toda a justiça, não deveriam nem sequer serem vistos. Que coisa, né? O entendimento da nossa mente equivocada, da nossa mente egóica, que enxerga os pecados e os erros do outro como merecendo punição, mas os nossos, com toda a justiça do universo, não deveriam sequer serem vistos. Os nossos erros não deveriam sequer serem considerados. Olha só. Nessa interpretação da correção, os teus próprios equívocos você nem mesmo verá. O foco da correção foi colocado fora de você, sobre alguém que é visto como sendo separado e que, portanto, não pode ser parte de você enquanto durar essa percepção. Aquele que é condenado nunca pode retornar ao seu acusador que o odiou e ainda o odeia como símbolo do seu medo. O outro, sendo condenado pela nossa mente, nunca vai poder se unir a gente, porque a gente odeia o outro como sendo ele o símbolo do nosso próprio medo. É uma barreira de proteção que a gente constrói contra o outro, sem saber que esses medos são nossos e não dele. E observem bem agora a próxima frase. Isso é o seu irmão, que é o foco do seu ódio, indigno de ser parte de ti e, portanto, fora de você. Em outras palavras, a outra metade que é negada, a nossa metade que é negada, o outro
é a nossa metade que precisa ser curada. E eu vejo que quanto mais desafiador é o outro, aquele que mais nos incomoda, mais poderoso ele é no nosso processo de cura e de evolução aqui. Que profundo isso, né, gente? Quando a gente nega o outro, a gente nega a nossa própria cura e nega a nossa integridade, a nossa unidade. E todo o teu ser é percebido como se fosse só o que existe sem a presença do outro. Para essa metade remanescente, o Espírito Santo tem que representar a outra metade até que você reconheça que ela é a outra metade, até que a gente reconheça que o outro é a outra metade de cada um de nós. É a nossa parte que precisa ser curada, é a nossa metade que precisa ser integrada. E isso o Espírito Santo faz, dando a você e a ele uma função que é una e não diferente. Ou seja, o Espírito Santo atribui a ambos uma única função, a função da salvação, que é a correção dos equívocos, dos enganos, através do perdão. Através do perdão, gente. A correção é a função dada a ambos, mas que não é dada a nenhum dos dois sozinho. E quando ela é desempenhada como uma função compartilhada, não pode deixar de corrigir equívocos em você e também no outro. E desse modo não pode deixar equívocos em um deles que fica sem ser curado e liberar o outro. Está trazendo que quando a nossa função é compartilhada, ela não pode deixar de corrigir os equívocos na gente e no outro, porque quando um é curado, o outro também é. Então, quando a gente faz o nosso trabalho de cura, o outro automaticamente é curado, sem que ele precise saber disso. E assim, a cura do outro se estabelece, se manifesta através da nossa própria cura. Eu vou retomar a frase. Não pode deixar equívocos em um deles que fica sem ser curado e liberar o outro. Isso é um propósito dividido que não pode ser compartilhado e, portanto, não pode ser a meta na qual o Espírito Santo vê a sua própria. E pode descansar na segurança de que ele não vai cumprir uma função que não vê e não reconhece como sendo sua. Ele nos acalma aqui dizendo que a gente pode ficar descansado na segurança de que o Espírito Santo não vai cumprir senão aquilo que é a função dele, aquilo que é a meta a que ele se propôs. Pois é só assim que ele pode preservar a tua função intacta, apesar de você e ele terem perspectivas diferentes a respeito de qual é a sua função. Que coisa! Ele trouxe que nós temos perspectivas diferentes. O Espírito Santo sabe que a nossa função é o perdão. Porém, a gente pensa que a nossa função é a correção, sendo que a correção é função unicamente do Espírito Santo. Se o Espírito Santo apoiasse uma função dividida, você estaria, de fato, perdido. Olha só, se ele apoiasse uma função dividida entre a gente e os nossos irmãos, realmente nós estaríamos perdidos aqui, não teríamos condições de sermos salvos. A incapacidade do Espírito Santo de ver a meta dele como dividida e distinta para você e para o outro te preserva da conscientização de uma função que não é a sua, ou seja, nos preserva dessa conscientização de uma função que não é a nossa, que é a correção. Não nos cabe a correção, nos cabe entrar nesse estado de abertura e manifestar o perdão. Eu repito isso muitas vezes porque pode ser que ainda não esteja claro nas mentes de muitos de nós. E assim, a cura é dada a você e ao teu irmão. Quando a gente reconhece que a nossa função não é a correção, quando a gente reconhece que a nossa função é apenas perdoar. A correção tem que ser deixada àquele que sabe que a correção e o perdão são a mesma coisa.
Com a metade de uma mente, isso não é compreensível. Deixa, então, a correção para a mente que está unida, funcionando como uma só, pois não está dividida quanto ao próprio propósito e concebe uma função única como sendo a sua única função. A mente aqui que não está dividida, que está unida, é a mente do Espírito Santo, que inclusive está com letra maiúscula. Deixe a correção para ela, para essa mente que é unificada. Aqui, a função dada à mente dividida é concebida como aquela que lhe pertence, que pertence ao Espírito Santo, e não está separada da função que o seu doador ainda mantém, precisamente porque foi compartilhada. A nossa função não está isolada, separada da função do Espírito Santo. Na aceitação do Espírito Santo dessa função, está o meio através do qual a sua mente é unificada. O propósito único do Espírito Santo unifica as metades de ti mesmo que você percebe como sendo separadas, e cada uma perdoa a outra para que cada um possa aceitar sua outra metade como parte de si. Trazendo de uma outra forma essa frase, cada metade, ou seja, cada pessoa, porque se o outro é a metade que me falta do meu ser íntegro, então cada metade perdoa a outra para que cada um dos filhos de Deus possa aceitar sua outra metade como sendo parte de si mesmo. Que lindo, né? E eu quero finalizar aqui com uma frase dessa leitura que eu acredito que foi bastante marcante, pelo menos para mim. Se você assume a função de corrigir, perde a função de perdoar. Que a gente faça somente aquilo que nos cabe, nos colocando nesse estado de abertura, de entrega e entendendo que o Espírito Santo vai fazer todo o movimento necessário para que todas as curas sejam manifestadas nas nossas vidas. Fim da leitura do livro-texto.